Então, pessoal, beleza? Então é isso aí, olha. A gente vai falar um pouquinho do renascimento cultural, tá certo? E, primeira questão aqui, né, é a gente lembrar que ele aconteceu entre os séculos 14 e 16. Então, vamos lá, entre os séculos 14 e 16, quer dizer, exatamente a transição do feudalismo para o capitalismo. Vamos pensar, então, que o renascimento cultural é um reflexo, né, no campo da cultura, no ambiente da cultura, no ambiente das artes, né? Exatamente dessa transição. Beleza? Vamos para frente aqui. Tá aí. Então, nós temos aqui as principais características desse movimento. Vamos lembrar, então o seguinte, né, pessoal? O renascimento cultural é assim conhecido, né? O movimento é conhecido como renascimento, porque algo morreu, segundo eles, e estava renascendo naquele momento. E o que morreu e agora está renascendo a partir do século XIV, a Antiguidade Clássica. Beleza? Por isso a principal característica aqui seria justamente esse resgate da Antiguidade greco-romana, da Antiguidade Clássica, desse período mais antropocêntrico, né? Desse período mais humanista, mais racional, que teria sido, de certa maneira, enterrado durante o período da Idade Média. Daí um momento, então, em que os renascentistas diziam ser um, um período de trevas, né? Um período em que o obscurantismo, o absoluto, é, a, a, a absoluta ignorância, né? O domínio da Igreja Católica, impondo, então, a partir da ignorância, o seu controle, né? É, esse momento é um momento, então, que mata, digamos assim, né? E destrói, mata a cultura humana. Né? Então, essa cultura humana seria substituída por uma cultura eminentemente teocêntrica, eminentemente cerceadora de qualquer tipo de liberdade de pensamento ou de criação, certo? A partir daí, então, se renasce a cultura clássica. Essa cultura ela é retomada, ela renasce à luz da razão, à luz do antropocentrismo, do humanismo, justamente porque ela vai servir às pretensões terrenas. Né? Então vamos lá, vamos por partes aqui. Então, nós temos com isso o resgate da antiguidade clássica, a crítica aos valores medievais, como está aí, a crítica a um desses valores especificamente em termos prioritários, que seria exatamente o teocentrismo, em contraponto à valorização do indivíduo, do antropocentrismo, do humanismo. Né? Vocês estão vendo aí no final duas outras coisinhas importantes. A valorização da vida terrena, quer dizer, em contraponto àquele período medieval em que, de certa maneira, todo mundo esperaria, né? A morte chegar para conseguir a felicidade, né? Nesse momento, não. Os renascentistas dizem, não, não precisamos morrer para atingir a felicidade eterna. Podemos encontrá-la aqui, né? Portanto, valorizar a vida e não o pós-morte, né? E o hedonismo é exatamente aquela ideia, né, de você viver prazerosamente, não apenas viver o amor prazerosamente, né? Mas todas as coisas da vida, as relações de trabalho, as relações de amizade, né? Nesse sentido, eu acho interessante a gente lembrar, por exemplo, do Shakespeare, né? O Shakespeare, na sua obra, uma das suas obras maravilhosas lá, né? O Romeu e Julieta, todas elas muito conhecidas, ele mostra o quê? Que duas famílias inimigas, né? Cerceavam e impediam um amor se consolidar, né? Entre uma pessoa de uma dessas famílias, né? Um moço com uma moça da família inimiga oposta. Ou seja, a crítica do Shakespeare é uma crítica justamente em relação ao casamento arrumado, né?
casamento por interesse, né? E, ao mesmo tempo, ele diz, não, o casamento, independentemente de qualquer tipo de envolvimento material, ele deve acontecer exatamente pelo prazer, pelo amor, beleza? Um cara, então, digamos assim, de uma vanguarda impressionante, né? Exatamente nesse período. Vamos lembrar, nós estamos falando aqui, no caso do Shakespeare, do século XVI. Né? O Renascimento Cultural, ele está inserido no período dos séculos XIV, XV e XVI, na passagem da Baixa Idade Média para época moderna, exatamente. Então, dentro daquele conjunto de transformações comerciais, né? Transformações políticas, estamos aí no processo de centralização do poder. Né? Maquiavel, por exemplo, né? A gente vai falar de Maquiavel quando a gente estiver trabalhando o absolutismo, ele é um desses defensores do absolutismo como uma forma de organização. Bom, então essas são as principais características desse movimento racionalista, cientificista, antropocêntrico, se contrapondo àquele período medieval, o período que eles diziam ser das trevas, e diziam eles, renascentistas, que estavam inaugurando um novo período, o período moderno, a época moderna, um período de resgate da antiguidade greco-romana e de, então, inserção no mundo mais antropocêntrico. Vamos para o próximo. De todos os lugares onde o Renascimento se difundiu, por onde ele se difundiu, a Itália é a área mais completa, digamos assim, é o palco onde ele se desenvolveu de uma maneira mais, digamos assim, homogênea, né? Todos os setores ali se desenvolveram de uma maneira muito ampla, né? A literatura, as artes plásticas, a arquitetura, enfim, você tem a própria ciência, você tem, portanto, em todos os setores um grande e importante desenvolvimento. E por que aconteceu isso lá na Itália, pioneiramente, primeiro, quer dizer, por que ela foi o palco, né, desse grande palco desse renascimento cultural, lá tudo aconteceu, e porque lá foi o primeiro lugar onde isso aconteceu, né? A gente pode dizer que a Itália não foi só a região onde esse desenvolvimento cultural se chegou ou atingiu a sua plenitude, mas ela foi onde tudo começou. Por que tudo começou ali? Bem, tem vários motivos que a gente pode encontrar aí, né? O primeiro desses motivos foram as cruzadas. A gente tem as cidades italianas, as grandes potências, né? Como Florença, Veneza, Gênova, ganhando muito dinheiro exatamente a partir da Quarta Cruzada. A Quarta Cruzada, como a gente já viu aqui em aula, né? Na verdade, a gente ainda viu isso de uma maneira presencial, né? Quando estávamos juntos ali, né? Em sala. A Quarta Cruzada é a Cruzada dos Venezianos e ela abriu o mar Mediterrâneo para o comércio. Isso aconteceu lá no século XIII, né? E havia um contato a partir daí entre, sobretudo, Veneza e Constantinopla. Né? Abriu-se, portanto, a chamada Rota do Mediterrâneo, ligando Veneza a Constantinopla. Muito dinheiro começou a surgir a partir daí, né? Ou seja, as trocas comerciais intensas pelo Mediterrâneo geraram uma dinamização econômica em Veneza, tornando-a a grande potência da Europa nesse momento, século XIII. Né? E as demais cidades foram nessa onda e passaram a se conectar com o mar Mediterrâneo também, né? Como, por exemplo, Florença, Gênova, Pisa, foram importantes cidades dentro desse cenário. Esse dinheiro das trocas comerciais, essa rica burguesia, levando muita grana para as suas cidades, Florença, Pisa, Veneza, e deixando esse dinheiro, ou uma parcela significativa desse dinheiro, como impostos para o clero dessas cidades, a Igreja Católica, ou para os nobres que comandavam essas cidades, eram ducados, né? Muitas vezes condados, ducados, fez com que surgisse uma camada social
muito poderosa, né? Quer dizer, na verdade, você vai ter uma camada social enriquecida, formada por burgueses ricos, por aristocratas ou clérigos, que passaram a se preocupar, dentre outras coisas, em investir na arte ou nos artistas. Isso é o que a gente chama de mecenato, né? São os mecenas, os protetores das artes. Nem todo mundo que era rico investia em arte, mas uma parcela desta camada mais enriquecida, podemos dizer, mais intelectualizada, mais preocupada com a cultura, investiu nas artes. Tanto contratando artistas para os seus palácios, para suas áreas, né, de cotidianas, de ação cotidiana, né, enfim, casa, palacete, etc., né, locais de trabalho, como também compravam os produtos, né, destes artistas, né, compravam os quadros, compravam suas obras, enfim. Então, o mecenato só consegue surgir, só surgem estes protetores das artes exatamente em cidades com dinheiro, com grana, né? Outra questão importante aí é o contato com estas civilizações do Oriente que já eram, de certa maneira, antropocêntricas, ou seja, que tinham, né, uma preocupação mais antropocêntrica, mais humanista em seu cotidiano. Apesar de você ter, por exemplo, o islamismo, né? A gente está vendo aí, vocês estão vendo aí os principais civilizações orientais, árabes e bizantinos. Os muçulmanos, os árabes eram muçulmanos, né? Eles temiam muito a Deus, a Alá, mas eles tinham uma proposta, né, religiosa que aceitava, que inseria a cultura como um bem, né, humano a ser valorizado, e ser valorizado por Deus também. Então, a ciência, né, a razão, já eram valorizadas nesta arte oriental. Isso fez todo o sentido para que a Itália, em contato com essa arte mais humanista e mais racional, né, pudesse se desenvolver. Outra questão importante também é que a Itália era o berço da civilização greco-romana. Se a gente tem esta civilização greco-romana como uma base do próprio renascimento cultural, nada mais, digamos assim, oportuno que isso tudo começasse a acontecer na Itália. Beleza? Legal. A gente vai passar, então, por alguns exemplos, né? A gente pode pensar genuinamente, ou especificamente no Renascimento italiano, em três momentos, quer dizer, dividir esse Renascimento, né, em três momentos: o século XIV, século XV, século XVI. O século XIV, chamado também de Trecento, são os anos 1300, daí então o nome Trecento, os anos 1300, tem, digamos assim, é o momento em que tudo vai se abrir, né? Tudo vai começar. De certa maneira, ainda é um período muito, muito ligado à Idade Média, completamente vinculado às questões religiosas. Isso é muito importante, tá? Não é porque você tem no Renascimento Cultural uma crítica ao teocentrismo que eles fogem dos temas religiosos. Uma coisa é criticar a igreja como única fonte de saber. Eles querem ou entendem que os homens podem ser também uma fonte de saber e devem ser livres para pensar. Por isso a crítica à igreja e por isso a ideia de uma arte mais antropocêntrica. Mas isso não quer dizer que os renascentistas se afastem da religião. Muito pelo contrário, são extremamente religiosos. E esse que está aí, Giotto, ele é extremamente impregnado de um catolicismo forte, né, atuante, e seus quadros vão trazer exatamente estas imagens. O que tem de diferente aí? O Giotto já começa a se preocupar um pouco mais com a ideia de profundidade, a ideia, portanto, de algum tipo de realismo em seus quadros. É uma das características que eu não apontei naquele slide,
mas que a gente pode entender como tal. Os quadros eram mais realistas, né? Vamos pensar um pouco mais no Giotto. Ó. Tem mais uma imagem dele agora. Adoração dos Reis Magos, que também entra exatamente nessa lógica. A gente pode dizer que o Giotto é um pintor de afrescos. É uma técnica que passa a ocupar os espaços internos das igrejas italianas e tem essa, como eu disse, preocupação com algum tipo de perspectiva, com algum tipo de realismo. Os personagens já com algum, alguma proporção, tamanho, imitando um cenário real, diferente dos quadros medievais que não eram tridimensionais, eles não tinham esta preocupação ainda e nem conseguiam técnicas para isso. Aqui você já começa a perceber os anos 1400. Os anos 1400 referem-se ao século XV, e um dos grandes personagens desse Quattrocento, os anos 1400, é o Botticelli. O Botticelli já traz algo que a gente pode entender como mais sofisticado, né? Técnicas na pintura, a pintura a óleo, dando, em relação aos quadros do Giotto, mais realismo ainda nos seus quadros. E também o Botticelli, como este quadro, o Nascimento de Vênus, já traz de uma maneira mais, digamos, explícita, né? De uma maneira mais explícita, as influências greco-romanas. Né? Então, você não tem apenas uma figura religiosa ou uma preocupação eminentemente católica, mas já há uma mistura da religião pagã nos seus quadros. Então, ele claramente vai dizer, ó, sou católico, mas respeito a cultura greco-romana como base da nossa cultura ocidental. E o grande personagem do Quattrocento, né, dos anos 1400, século XV, é o Leonardo da Vinci. Né? Aqui você passa a ter não apenas a pintura a óleo, a perspectiva, que começa com Giotto, a pintura a óleo com Botticelli, mas mais do que isso, você vai ter a ideia de uma harmonia. A harmonização dos quadros de Leonardo é extremamente importante. E a profundidade, né? A Virgem dos Rochedos, aí, como vocês estão vendo, ela mostra principalmente a profundidade. Claro que eu não posso deixar de mostrar a obra mais importante, que todo mundo conhece, mas perceba que também atrás da Mona Lisa você vai ter a profundidade. O Leonardo é um matemático, não apenas era um pintor, mas um cientista. Ele vai projetar geometricamente os seus quadros para que você consiga ver outros planos além do imediato. Então, a Mona Lisa, ela está, na verdade, num primeiro plano. E atrás, né, você percebe uma paisagem, né, com todo um cenário de realismo e de profundidade. E uma outra questão é o humanismo do quadro. Né? Quer dizer, você passa a ter aí uma proposta, agora explicitamente fora dos quadros religiosos, dos temas religiosos, há aí uma proposta claramente humanista, né? E, portanto, o Leonardo, a gente pode dizer como é um desses gênios da pintura, é um desses homens mais completos. O Cinquecento é o período dos anos 1500, do século XVI, de Rafael, de Michelangelo. A gente pode dizer que são os pintores mais bem acabados. Se o Leonardo é muito mais do que um pintor, é um cientista, ele
ele é um arquiteto, ele é um intelectual, ele é um sujeito completo sob o ponto de vista da totalidade mesmo do intelecto humano. Esses caras são os mais técnicos, Rafael e Michelangelo, dentro da escultura e da pintura, representam o auge desse renascimento cultural, ainda preocupados com temas religiosos. Por exemplo, os dois, né, tanto o Rafael quanto o Michelangelo, foram contratados para pintar a Capela Sistina. Né? Aí está, por exemplo, uma das passagens, uma das passagens da capela, né, de toda a história bíblica reproduzida na capela, que é a criação de Adão. Então você percebe o quê? Vocês percebem que a ideia era reproduzir, mesmo em temas religiosos, né, a perfeição humana. Portanto, a gente pode dizer que aí, né, o antropocentrismo exacerbado aí, né? Então você tem esse antropocentrismo está exacerbado nas mãos de Michelangelo e de Rafael. Lembrando que, curiosidade, o Michelangelo dissecava cadáveres exatamente para poder representar os seres humanos de uma maneira bastante realista, o mais realista possível. Ele brigava com os padres? Nem sempre. Vamos lembrar que ele, com a sua genialidade, levava muitos fiéis para a igreja. Isso era interessante para os padres, isso era interessante para os papas. Eventualmente, existia algum tipo de conflito. Né? Às vezes, o Michelangelo acabava entrando em conflito com um papa ou outro, um cardeal ou outro, que entendia que que os seus quadros beiravam o erotismo, né? Então ele acabava sendo retirado um pouco do ar, mas voltava exatamente porque ninguém conseguia reproduzir as passagens bíblicas como ele. Por exemplo, né, na escultura, essa é a obra mais, digamos assim, emblemática, né, do Michelangelo, a Pietà, o Cristo, o corpo de Cristo, né, sendo carregado pela mãe, né, por Maria, logo após a sua crucificação. Ou seja, em uma pedra de Carrara, né, as pedras de mármore que vinham da cidade de Carrara para os escultores poderem desenvolver a sua arte, pedra fria, ele conseguiu fazer essa obra-prima, né? O manto de Cristo com as suas dobras, vocês não estão vendo aí, mas as veias esculpidas, quer dizer, é uma obra fantástica, uma obra maravilhosa de Michelangelo. Então, e aí, pessoal, para a gente já chegar no final aí, né, para a gente poder então chegar ali no nosso epílogo da nossa aula, né? Vamos lembrar que fora da Itália esse renascimento não foi tão homogêneo. Em cada lugar você vai ter um setor ou outro de maior destaque. Na Inglaterra, na literatura, como a gente aponta aí, né? Thomas More e Shakespeare. Thomas More foi aquele escritor da utopia, né? Uma ilha imaginária, fictícia, onde todos seriam iguais. Então ele se preocupava muito com essa ideia de uma igualdade entre os homens, né? Claro que é uma vanguarda aí, porque a gente pode até entender como uma crítica ao absolutismo, né, do então rei, o Henrique VIII, apesar de que o Thomas More, no seu dia a dia, ele foi até assessor do Henrique VIII, né? Mas, enfim, a ideia de uma crítica à igualdade humana. Lembrando que a maior parte dos renascentistas, por isso que a gente pode dizer que Thomas More é um vanguardista aí nesse caso, né? Um cara meio fora da casinha. A maior parte dos renascentistas defendiam o absolutismo como uma forma organizada de poder, como o Maquiavel que a gente vai ver futuramente. Shakespeare, já conversei sobre ele com vocês brevemente, mas só para lembrar, em toda a sua obra há uma preocupação humanista, há uma preocupação antropocêntrica, há uma crítica veemente às brigas palacianas, há uma crítica veemente aos valores medievais ainda presentes no século XVI. Portugal
é representado e muito bem representado por Camões, que vocês conhecem na literatura. Aí você tem uma presença muito forte da antiguidade greco-romana, né, em sua obra, sobretudo os Lusíadas. Na Espanha há uma crítica veemente aos valores medievais na obra Dom Quixote, do Cervantes, né? O próprio Dom Quixote é um cavaleiro de meia-idade, portanto já representando a decadência, né? O momento final da vida, o momento final da própria Idade Média. Em El Greco você encontra uma pintura muito carregada de religião, mas também uma forte influência do humanismo, do antropocentrismo, da perspectiva de pintores italianos como Leonardo e o próprio Michelangelo. E nos Países Baixos a pintura é um grande destaque, né? Os irmãos Van Eyck, né, eram aqueles de maior destaque. Eles normalmente pintavam as cenas cotidianas, saindo um pouco dos temas religiosos. Do ponto de vista científico, né, o Renascimento contribuiu muito exatamente com o heliocentrismo, a ideia, portanto, de que não é o Sol que gira em torno da Terra, mas sim a Terra que gira em torno do Sol. Esses homens, Copérnico, Galileu e Giordano Bruno, como uma espécie de cientista ou de renascimento tardio, né, vão provar que a teoria geocêntrica estava errada. E isso bagunça completamente a cosmovisão da Igreja Católica naquele momento, exatamente porque ela entendia que o Sol girava em torno da Terra, sendo essa exatamente o elemento de reflexo de Deus. Quer dizer, Deus teria criado a Terra e os homens à sua semelhança, e, portanto, todos os outros astros seriam secundários em relação a ela. O nosso amigo Copérnico, ele bagunça essa história, comprovando o contrário. Galileu reforça, vai até ser condenado à fogueira, mas desmente tudo que falou para poder se salvar no momento em que estava próximo aí da sua condenação. E o Giordano Bruno acaba, esse sim, sendo morto na fogueira, né? Acaba, então, consolidando toda esta proposta, né? Então, o renascimento cultural, ele abre as portas para a ideia de ciência, para a ideia de razão, que vai ser resgatado um pouco mais lá no século XVII, né, por Descartes, por Newton, e mais tarde, no século XVIII, pelo Iluminismo. Legal, pessoal, por hoje é só, valeu, até o nosso próximo encontro.